Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Tá na telinha aí, última pontuação aí, fizemos 68,77 na última rodada. Uma pontuação, vamos classificar média, né? Não gostei também da pontuação. Gostaria de ter passado dos 80 pontos, mas não foi possível. Foi uma rodada difícil, né? Quando se tem campeonatos envolvidos, né? Como, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores, a gente fica numa situação, fica meio que num beco sem saída, né? Alguns jogadores que eu escalei acabou não jogando, né? Enfim, aí complica, mas é uma pontuação média, né? Eu gostei, não gostei tanto assim, mas mantemos assim uma sequência boa. E já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então dê essa moral pro DJ, mexe o dedo no like, compartilhem os nossos vídeos, para eu estar sempre aqui disponibilizando vídeos e ajudando você a mitarem em suas respectivas ligas. Meus amigos, tá aqui na telinha o meu Instagram. Esqueci de selecionar ele aqui, ó. Mas já estou abrindo para vocês, ó, meu Instagram. É aqui que eu posto os meus times, tá? O meu time valorização e o meu time principal, que é isso que eu vou escalar para vocês aqui. Então você que não segue o DJ, dê essa moral aí, @DJ Cartoleiro. Segue o DJ, que eu estou sempre postando informações e os times, faltando sempre uma hora do fechamento do mercado, valeu? Então, ó, @DJ Cartoleiro. Meus amigos, vamos tentar montar aqui um time já para a próxima rodada, né? É a rodada de número 23. E os jogos para essa rodada já tá aqui na telinha para vocês, ó. Atlético Mineiro e Cuiabá, jogo de sábado na Arena MRV. O Atlético Mineiro muito favorito, né? O Cuiabá vem decepcionando a cada jogo. O Cuiabá, olha aqui, ó, para você ter uma noção, o Cuiabá é o 19º colocado e perdeu os últimos 4 jogos. O Cuiabá perdeu, né? Venceu uma das 5 jogadas. Então, tá passando por um momento muito complicado. Não só o Cuiabá, como o Atlético Goianiense, que é o lanterninha do campeonato, perdeu 4 e empatou uma nos últimos 5 jogos. Então, são times que estão passando por momentos delicados. E agora o Cuiabá vai enfrentar nada mais, nada menos que o Galo na sua residência, né, na Arena MRV. Então, pelas estatísticas, né, pelo momento das duas equipes, o Atlético Mineiro, sem sombra de dúvida, é muito favorito a vencer esse duelo. É claro, lógico e evidente que esses times que estão lá brigando para não cair para a segunda divisão costuma complicar a vida dos times que estão disputando lá no topo. Então, não pense o Galo que vai pegar molezinha, porque o Cuiabá, mesmo passando por um momento complicado, o Cuiabá pode ir lá e atrapalhar os planos da equipe atleticana, beleza? Grêmio e Bahia, outro jogo bacana. O Grêmio também está numa fase razoável, né? O Grêmio saiu da zona do rebaixamento, né? E já está ocupando aí, ó. Cadê o Grêmio aqui? Aqui, ó. 13ª colocação. O Grêmio, nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 4 e empatou uma. Empatou as últimas 3, perdão, venceu as últimas 3, empatou a outra e venceu a outra. Quer dizer, então, em 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Então, o Grêmio vem conquistando pontos, vem fazendo bons jogos e agora vai receber o Bahia, né, que é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio, pelo momento, eu acho que o Grêmio vence esse duelo contra o Bahia. Bragantino e Fortaleza. Fortaleza vice-colocado do Brasileirão. Ó. Olha o Fortaleza aí, ó. Vice-colocado. Momento muito bom do Fortaleza. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate apenas, né? Destacando os últimos 3 duelos, né? Que venceu as últimas 3. Então, o Fortaleza assumiu a vice-liderança do Brasileirão, colocando para baixo Flamengo e Palmeiras nessa temporada. Então, vai visitar cliquei errado aqui, ó. Vai visitar o Bragantino
que não está numa fase, digamos, uma fase boa, mas é uma equipe enjoada, principalmente jogando dentro de casa. O Bragantino, nos últimos 5 jogos, né, empatou as 2 últimas, perdeu uma, venceu e perdeu a outra. Então o Bragantino mantém aquela estabilidade, né? Tem hora que joga bem, tem hora que joga mal, mas não vem conquistando uma sequência de vitórias. Então, mesmo jogando dentro de casa, o Fortaleza está numa fase muito boa. O Fortaleza o Bragantino corre grandes riscos do Fortaleza vencer fora de casa o Bragantino, tá? Fluminense e Corinthians no Maracanã. Fluminense chance de vencer o Corinthians, tem um desempenho muito abaixo quando vai visitar os seus adversários, e o Fluminense deu uma subida, né? Vinha numa sequência boa o Fluminense, né? O Fluminense ele vinha de 4 vitórias e acabou perdendo o seu último jogo para o Vasco da Gama no Maracanã. Então agora o Fluminense vai receber o Corinthians, que também está na zona de rebaixamento. Nos últimos 4 jogos empatou 13 e perdeu uma. Então, ó, o Fluminense jogando em casa, diante de sua torcida, grande chance aí de vencer, né? Mas eu acho que é um jogo para poucos gols, né? Porque o momento das duas equipes, né, é delicado porque encontra-se dentro da zona de rebaixamento. Então, é um jogo complicado, porém, eu acredito que o Fluminense vença esse duelo contra o Corinthians. Palmeiras e São Paulo, clássico paulista, né? Tudo pode acontecer. É o duelo do 4º contra o 5º colocado. Lembrando que estamos no meio de 2 competições, digamos assim, né? Brasileirão e aquela pausa no meio de semana para a Libertadores. Essa semana, por exemplo, está rolando a Copa Libertadores. Então, jogos de ida. Então, não sabemos como essas equipes que estão envolvidas na Libertadores, não sabemos como vai ser as suas escalações. Então, o time de hoje vai ser um esboço, né? Um rascunho para vocês já terem uma noção de como eu estou pensando em fechar o time para a rodada 23, beleza? Palmeiras também está envolvido, vai visitar, perdão, o São Paulo vai visitar o Palmeiras. Eu acho que tá com cheiro de empate, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer. Temos jogadores interessantes das duas equipes, a gente está pensando em diferenciar aí. Atlético Goianiense e Internacional, as duas equipes também estão numa fase meio que complicadas. O Internacional não vence há 5 jogos, né? 2 derrotas e 3 empates nos últimos 3 jogos. E o Atlético Goianiense é o lanterninha, 4 derrotas e 1 empate. Então não sei o que vai acontecer nesse duelo, né? As duas equipes numa fase muito ruim. Então, talvez um empate ou 1-0 para uma equipe ou outra, tá? E Criciúma e Vasco da Gama, tá? O Vasco da Gama também aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Tava numa fase boa, caiu um pouquinho de produção, mas é uma equipe que vem pontuando, né? Vem pontuando. O Vasco atualmente está na 10ª colocação, né? Venceu o seu último duelo, venceu o clássico contra o Fluminense, mas vinha de 2 derrotas e 1 empate. Então o Vasco vai jogar agora contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. O Criciúma é um time chato, cara. Um time chato de vencer lá dentro. O Criciúma perdeu o último duelo, mas venceu as 2 últimas e empatou uma. Então o Criciúma que dentro de casa desempenha um bom papel. Então o Vasco vai pegar pedreira, tá? Contra o Criciúma. Talvez um empate ou vitória do Criciúma, tá? Na minha humilde opinião. Atlético Paranaense Juventude. Juventude também está numa fase interessante, né? Aqui, ó. Venceu o seu último duelo, empatou o anterior e perdeu 2 seguidas. Já qual é a equipe que o Juventude vai enfrentar? Perdão, o Atlético Paranaense em casa é um time chato, né? Apesar do momento não ser aquele momento bacana, jogando em casa é uma equipe muito perigosa, né? Então, uma equipe que também nos últimos 5 jogos venceu apenas uma, o Atlético Paranaense. Então, o Juventude tem chance de tirar pontos do Atlético Paranaense visitando esse adversário. Não sei o que vai acontecer, talvez uma vitória do Atlético, levando em consideração o fator campo, né? E sua torcida. Talvez o Atlético Paranaense vence, mas vamos respeitar o momento de Juventude, que o Juventude está num momento bacana, digamos assim, né? Clássico carioca, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. É o primeiro colocado contra o Atlético. Essas duas equipes estão disputando Libertadores, Botafogo e Palmeiras, e Flamengo e Bolívar.
Botafogo vai receber o Palmeiras e o Flamengo vai receber o Bolívar. Nessa semana, as duas equipes não viajam. Porém, na próxima semana, as equipes vão viajar. O problema é o Flamengo, que vai pegar uma altitude violenta. Então, é um jogo que não sabemos quem vai para jogo. Apesar do Joga 10 News estar mostrando aqui que o Flamengo e Botafogo vai com o Tiquinho, vai com o Pedro, vai com a Arrascaeta, não sabemos se essa informação aqui esteja assim no final de semana, né? Por conta da Libertadores. Mas, enfim, é um clássico, tudo pode acontecer. Temos jogadores do lado do Flamengo e do Botafogo interessantes para a rodada, mas, infelizmente, a gente tem que esperar as notícias para a gente tentar escalar um bom time. E, finalizando a rodada segunda-feira, Vitória e Cruzeiro, né? O Vitória está aí em 16º, perdeu o seu último jogo, mas vinha de 2 vitórias seguidas. Já o Cruzeiro vem de um empate e uma derrota, e vinha de 2 vitórias seguidas. Quer dizer, é um jogo que também tudo pode acontecer. O Cruzeiro leva uma mera vantagem, né? Mesmo visitando o Vitória, acho que tem mais elenco, tem uma equipe mais entrosada. Talvez o Cruzeiro arranque uma vitória fora de casa contra o Vitória. Beleza? Mas enfim, esses serão os jogos da rodada 23 e já vamos diretamente para o nosso campinho montar um time bacana para vocês, um esboço, né? Um time rascunho para a rodada 23 do Brasileirão. Vamos vender aqui o time e já vamos começar pelo goleiro. Opções interessantes para a rodada. O Everton, né? Está numa fase excepcional, o Everton, né? Olha as últimas 2 rodadas aí, fez 5 pontos, na 21-22, não negativou ainda. Clássico é um duelo que os 2 goleiros vão trabalhar, mas o Everton sempre vai ser uma boa opção pelo momento que ele vem passando no gol do Palmeiras, né? O Everson do Atlético Mineiro contra um Cuiabá, grande chance de um possível SG. O Everton fez 6 pontos na última rodada, então é uma opção muito interessante para a rodada pelo momento do Cuiabá e as chances grandes de um possível SG do Galo. Outro goleiro interessante para a rodada que eu gosto muito é o Fábio contra um Corinthians, né? Tem um momento muito abaixo o Corinthians quando visita seus adversários, já o Fábio está em alta, muito em alta. O Fábio aqui, olha os scouts do Fábio, né? Como mandante tem uma média de 3,90 e tem uma média melhor como visitante, mas o momento do Fábio é muito bacana, então é um goleiro muito interessante para a rodada, o Fábio do Fluminense, tá? Outro goleiro interessante é o goleiro do Grêmio, o Marchenzi, não sei nem como é que se fala esse nome, Marchezinho, acho que é Marchezinho. Tá numa fase interessante, assim como o Grêmio está num bom momento aqui, os scouts do goleiro. Não negativou ainda, né? Vem fazendo boas pontuações, tem uma média muito boa jogando em casa, né? E o time do Bahia tem jogadores que dão trabalho para os seus goleiros. Então o Marchezinho pode aproveitar, né, a boa fase do Grêmio e pontuar dentro de casa. Bom goleiro também para a rodada, assim como o John do Botafogo e o Rossi do Flamengo também pode ser um bom goleiro para a rodada. Mas quem eu posso estar indicando para vocês? O Léo Link, né? O Léo Link contra o Juventude pode ser um diferencial para a rodada. Mas vamos lá. A minha primeira opção para o gol, cara, acho que eu vou de o Everton do Palmeiras pelo momento dele, está num momento muito bacana. Gosto muito do Everton. Eu vou escalar ele pelo menos por enquanto, beleza? Laterais, vamos lá. Temos o Arana, boa opção. Temos o Cuiabá, está num momento muito bacana jogando pelo Botafogo. Fez gol, inclusive, nessa última rodada. E ele estava no nosso time, o Cuiabano. Falei Cuiabá. Cuiabano está numa fase muito boa. Guilherme Arana também, ótima opção. O Reinaldo também, boa opção para essa rodada. O Esquivel também, boa opção para essa rodada. Uma opção interessante para a rodada, diferencial, pode ser esse jogador aqui, o João Pedro, do Grêmio. Olha aqui, olha os scouts do João Pedro, não negativou e vai enfrentar uma equipe que cede, né? Vamos botar aqui, lateral aqui, Olha aqui a quantidade de pontos que o Bahia cede para laterais e a quantidade de pontos que o Bahia, que o Grêmio conquista jogando em casa. Olha aqui,
Olha aí, o João Pedro fez 10,60 na rodada 20. Ó, fez 4,4 na rodada 16. 2,40 aqui e 10,50 aqui. Então é um jogador que vem conquistando ponto, né? E o Bahia vem cedendo para esse lado de campo. Ó. Olha aqui quantos pontos fez o Samuel Xavier contra o Bahia. 12,60. Né? Olha aqui, fez o Léo Godoy em 40. Aqui, ó, Marcos Rocha fez 6,20. E o Igor Vinícius fez 6,10. Então o Bahia vem cedendo algumas pontuações para o lado direito do campo. Então, ó, lateral do Grêmio pode ser uma boa opção para a rodada. Assim como um lateral do Criciúma que também pontua bastante, né? Olha aqui, ó. Aqui deve ser o Claudinho, né? Aqui, ó, Claudinho, 1,20. Claudinho, 4,10. Claudinho, 14,40, né? Aqui, ó, Claudinho, 10,40. Gente, ele pontuou muito bem. Claudinho e Jonathan, 4,90 e 4,10. Então, é um jogador que é um lateral artilheiro, tá, gente? Aqui, ó. Quer ver? Vamos ver quantos gols tem o Claudinho e quantas assistências tem esse lateral. Aqui, ó, 2 gols tem o Claudinho e 3 assistências. Não negativou ainda, produz muita pontuação dentro de campo, né? Então é um baita de uma opção para a rodada, gente, tá? Pode ser um diferencial interessante para a rodada do Claudinho do Criciúma, assim como o João Pedro também. Mas vamos lá. Eu acho que o Guilherme Arana, né, pelo adversário que vai enfrentar, né, o Cuiabá está numa fase muito ruim, e o Guilherme Arana fez 8,40 na última rodada. Então, ó, pode ser uma opção muito interessante o Guilherme Arana já para essa rodada. Então, minha primeira opção vai ser o Guilherme Arana. E a minha segunda opção pode ser o Reinaldo, pode ser o Esquivel. Cara, eu vou Samuel Xavier. Eu vou de Samuel Xavier. Esqueci de falar para vocês que o Samuel Xavier vai enfrentar um Corinthians, né? E o Corinthians também cede pontuação para lateral. Quer ver? Ó? Eu andei olhando isso hoje. Ó, lateral direito, cadê o Corinthians aqui? Ó? O Fluminense conquista um pouquinho, ó. Cede um pouquinho o Fluminense. O Corinthians, né? Pera aí, nem aqui não. Cadê o Corinthians? Aqui, ó. Olha o Corinthians aqui, ó. Cede algum pouquinho de pontuação. E o Fluminense conquista a lateral direita com Samuel Xavier. Olha aqui, ó. 12,60. 9,60. Ó. 1,10. 1,4, 1,6. Nas últimas rodadas, ó, fez boas pontuações o Samuel Xavier. E o momento do Corinthians, quando vai visitar, é um time que faz poucos gols, né? Não dá tanto trabalho assim para os seus adversários, né? E o Corinthians está numa fase complicada também, né? O Corinthians aqui, ó. Vamos lá? Corinthians. Dos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu apenas uma, empatou 3 e perdeu uma, né? O Fluminense, apesar de estar na zona de rebaixamento, vem nos últimos 5 jogos, quase que não sai, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Fluminense. Então, acho que as estatísticas não mentem, né, gente? Então, vou escalar aqui o Samuel Xavier, pelo menos por enquanto, junto com o Guilherme Arana, e o nosso goleiro vai ser o Everton do Palmeiras. Zagueiros. Thiago Silva, boa opção para rodada pelo momento do Corinthians. Muito ruim, muito abaixo. Júnior Alonso, pelo um possível SG. Olha aqui, 10,30 fez ele na última rodada. Então, tem chances grandes de um possível SG do Atlético Mineiro. Então, Alonso com certeza vai estar entre os mais escalados aí do Cartola. Deixa eu ver aqui, o Kaique Rocha também, contra o Juventude em casa. Pode ser uma boa opção para a rodada. Bruno Fux, pode ser uma boa opção para a rodada também. O Léo Pereira do Flamengo, tá com cara de empate esse jogo, pode ser uma boa opção. Bastos, também zagueiro artilheiro, bom jogador. Fabrício Bruno, boa opção também. Acho que o Thiago Santos também pode ser uma boa opção, né? Jogando com o Thiago Silva. Mas vamos lá. Para zagueiro, eu vou de Júnior Alonso.
E eu vou de Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no escala 10. Um zagueiro aqui, ó. Aqui, ó. São Paulo, Cuiabá. É os times que mais servem para zagueiro. Grêmio conquista. Vitória conquista. É isso. Vamos lá. Meio de campo. Gente, temos muitas opções para meio de campo, né? Os craques estão disponíveis, pelo menos por enquanto. Arrascaeta disponível. Lucas Moura disponível. De La Cruz disponível. Scarpa. Já vou marcar ele aqui. Não tem como deixar o monstro Scarpa de fora. Olha aqui. Olha os scouts do Gustavo Scarpa. Ele vem fazendo pontuação de gol e não faz gol. Como é que pode isso? Ele já tem 3 gols no campeonato e 5 assistências. E nos últimos... esse jogo aqui, ó, rodada 21-22, ele não fez gol e nem deu assistência. Simplesmente média básica. Olha aqui. 8,40 só de média básica, sem gol e sem assistência. Então, tá numa fase muito boa pelo Cartola e jogando muito bem pelo Galo. O Scarpa já vai estar no nosso time, né, gente? Vamos aqui no escala 10, ó. Meias. Juventude cede, São Paulo cede e o Palmeiras conquista. Bragantino conquista, mas o Fortaleza não cede tanto assim. Volante. A situação tá complicada, né? O que eu vou fazer para vocês? Não vou inventar. Vou indicar para vocês os melhores. E quem são os melhores? Arrascaeta vem fazendo gol, vem participando aqui, ó, desde a rodada 18, que vem fazendo, passando dos 10 pontos. Fez 10,40 na 18, 10,30 na 19, 17,30 na 20ª rodada e na última rodada fez 11,50. Então, gente, vocês me desculpe. Vou marcar ele aqui, pelo menos por enquanto. Não sabemos o que vai acontecer, se ele vai jogar esse final de semana, se o Tite vai poupar devido a Libertadores, mas se está disponível, eu vou marcar ele aqui, que eu não sou maluco de deixar ele de fora. Apesar de ser um clássico, são jogos assim que esses jogadores de peso se destacam. Então a Arrascaeta vai estar no nosso time, assim como o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga também. Lembrando que temos o Almada, que é craque, né? Joga bola, não mostrou ainda seu futebol no Brasileiro, que ele começou agora, né? Estreou há pouco tempo, mas é um jogador diferente. Matheus Pereira também, boa opção, mesmo fora de casa, ele representa muito. O Garro, né? Apesar do momento complicado do Corinthians, o Garro é o único que vem jogando muito bem pelo Corinthians, né? Que pode dar um certo trabalho. Mateuzinho também correndo por fora, pode ser um diferencial para a rodada, o Mateuzinho contra o Cruzeiro. Pochettino também, ó, artilheiro, meio artilheiro, Pochettino, 3 gols e 6 assistências, estava de fora, está disponível agora, né? O Pochettino pode ser um diferencial para a rodada. Mas quem posso estar indicando para vocês? O Zapelli, que vai jogar, vai fazer uma função de armador. Deixa eu ver aqui. Vai fazer uma função de uma Arrascaeta aqui, ó, o Zapelli, ó. Pode passar para o Mastriani, para o Canóbio, para o Coelho, ó, o Zapelli, ó. Pode aparecer. Inclusive, na última rodada, se eu não me engano, o Zapelli deixou o dele, ó. Aqui, ó, 13,60 o Zapelli. Não, ele não fez gol. Isso aqui é só de média básica ou uma assistência. Agora eu não me lembro se ele deu assistência, se ele participou em gols. Não me lembro agora. Só puxando aqui, mas não vou dar uma olhadinha não. Se bem que ele pontuou 13,60. Então o Zapelli, ó, pode ser um diferencial jogando em casa contra o Juventude. Jogador que os cartoleiros conhecem muito bem. Tem muito potencial o Zapelli, né, gente? Eu acho que não tem muito o que inventar, né? São essas as minhas indicações, pelo menos por enquanto. Então vamos lá. Por enquanto, os meus meias serão esse aqui, ó. Arrascaeta, Gustavo Scarpa. E eu vou largar aqui o Veiga. Eu tô entre o Veiga e eu tô entre o Zapelli. Eu vou botar o Zapelli. Pela função que ele vai fazer. Pelo menos é o que está mostrando aqui o Joga 10 News. Ó. Ele está muito perto da área, com grandes chances de participação de gols. Então, ó, o Zapelli vai estar no nosso time, pelo menos por enquanto. Lembrando que é um time rascunho, tá, gente? Um esboço.
E lá na frente, cara, esse atacante aqui do Grêmio já chegou tirando muita onda, hein? Já chegou metendo 2 gols. Bright White, acho que é isso que fala, né? Bright White é o nome desse jogador aí. E mostrou muito talento, 2 gols, finalizou 2 vezes, né? Um jogador muito participativo, né? Em apenas uma rodada fez 18,60, né, gente? E agora vai jogar contra o Grêmio em casa. Pedro também, ó. Pedro acabou de ser papai, o gêmeo chegou aí na área para perturbar um pouquinho o Pedrão. Não sabemos se vai ser poupado no final de semana por conta da Libertadores. Porém, se caso vá para jogo, não tem como deixar o homem de fora, né? Pedro tem aí 10 gols no campeonato, não tem como deixar o homem de fora. Ener Valencia também, boa opção para rodada. Mesmo jogando fora de casa, o Verratti também, boa opção para rodada. Paulinho do Atlético Paranaense, já vou marcar ele aqui, né? Grande chance de gol contra um Cuiabá. Canóbio também, boa opção para rodada, assim como o Soteldo. Acho que para atacante a gente tem uma variedade interessante, né? Temos o Caleri, temos o Luciano, temos o Mastriani também. Mastriani, boa opção. Cara, entre o Mastriani e o Canóbio está no momento melhor, né? 3 gols tem o Canóbio e uma assistência. Fez gol na última rodada, o Canóbio. Fez um gol, finalizou com 11,50. E o Mastriani, né? Ele não vem... Olha aqui. Ele tem 4 gols no campeonato, mas fica muito tempo sem jogar. Não sabemos como ele vai se comportar contra o Juventude. Porém, é muito interessante a escalação do Mastriani, né? Apesar de eu preferir o Canóbio, o Mastriani, ele é matador. E vamos ver como é que ele vai... Aqui, ó. Ele vai ser o atacante bem enfiado lá, perto do gol do Juventude. Então, o Canóbio vai jogar um pouco aberto pelo lado esquerdo. E ele participa demais em gols, né? O Canóbio. Então, o Mastriani tem chances de gol e o Canóbio tem chance de dar assistência e de fazer o gol. Assim como o Zapelli também, que chega bastante lá na frente. Então, 3 jogadores muito interessantes para rodar contra o Juventude. Mas vamos lá, a dúvida é gigante. Vamos continuar aqui na indicação. Flaco Lopes também vem fazendo gols. Flaco Lopes fez gol contra o Flamengo, contra o meu Flamengo. Que bom que foi anulado. Temos o Keno contra o Corinthians, pode ser um diferencial. Olha aqui o Keno. Muita média básica, 21, 22. Só falta um golzinho aqui. Se ele mete um gol, ele passa os 10 pontos, o Keno. Moisés, coloquei ele em cima da hora. Quando saiu na rodada anterior, saiu a escalação do Fortaleza, ele era o titular. O que eu fiz? Eu tirei. Quem foi que eu tirei? Eu tirei, isso foi o time lá do sócio. Você que não faz parte do meu plano, o link vai estar na descrição desse vídeo. Eu tirei um jogador que eu tinha escalado na titularidade, agora não me lembro o nome, e coloquei o Moisés. E deu muito certo. O Moisés deixou dele, terminou com 10,90, né? Fez um gol, jogou bastante e ajudou o nosso time lá dos sócios a pontuar bem. Eu acho que é isso, gente. Basicamente, vamos fazer nossas escalações aqui. Já botei o Paulinho. Vou marcar aqui. Eu estou entre o Canóbio. Vou botar o Mastriani. Mastriani vai estar no nosso time. E essa é a minha terceira opção. Temos o Pedro, temos o Valente, temos o Verratti, né? Temos o Soteudinho. Soteudinho, bom de bola demais, joga bem pra caramba. A gente pode fazer uma dupla, uma dobradinha Canóbio e Mastriani. E a gente tem também o Bright White, né? A gente pode colocar o Bright White, que eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Pelo que ele fez na sua estreia, né? Meteu 2, vai jogar contra um Bahia, e o Grêmio está numa fase muito boa, né? O momento é interessante do Grêmio, está subindo cada rodada as suas pontuações, e o Bright White mostrou para que veio, né? Temos o Pedro, a dúvida é saber se ele vai jogar ou não. Eu vou marcar o Pedro aqui, gente. Eu sou muito Flamengo, Mengão do meu coração. Vamos botar o Pedrão aqui da massa, pelo menos por enquanto. O nosso capitão vai ser o técnico do Atlético Mineiro, tá? Gabriel Milito.
E o meu capitão, vou botar o Scarpinha. Tá numa fase muito interessante o Scarpinha. E pode ser um diferencial com a faixa de capitão, beleza? Vamos colocar aqui agora o banco de reserva rapidamente. Banco de reserva, atacante. Quem eu posso escalar aqui no banco de reserva? Vou botar o Cauã Elias. O moleque tá jogando bem, né? No Fluminense. Cauã Elias. Meio de campo. Vou botar quem aqui nesse meio? Quem eu posso botar aqui, gente? Esse meio aqui, esse banco de reserva tá estranho, hein? Vou botar o Christian, do Atlético Paranaense. Zagueiro. Vou botar o Léo Pereira aqui, pelo menos. Deixa eu ver aqui, o Léo Pereira. Vou botar o Léo Pereira no banco de reserva. Lateral. João Pedro do Grêmio. O Claudinho também era uma boa. Mas vou deixar o João Pedro pelo momento do Grêmio. E o goleiro, vou botar o Everson do Atlético Mineiro. Confirmando a escalação. Escalação prontinha para vocês, né? Um time esboço, tá, gente? Um rascunho. O Everton no gol, Guilherme Arana e Samuel Xavier nas laterais. Nossa dupla de zaga, Júnior Alonso e Kaique Rocha. Nosso trio do meio de campo, Gustavo Scarpa com a faixa de capitão, Arrascaeta e Zapelli. Nosso trio lá na frente, Paulinho, Mastriani e Pedro. Nosso técnico, Gabriel Milito. Nosso time custou 117,42 cartoletas. Tá aí para vocês, nosso rascunho para a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Talvez eu faça um novo vídeo na quinta-feira. Valeu? Tamo junto. Um beijão para vocês. Boa sorte na rodada. Valeu, rapaziada. Fui!